Como a matemática foi importante para Albert Einstein. Einstein nasceu em 14 de março de 1879 na Alemanha. Quando pequeno, teve grande dificuldade para se expressar, teve dificuldade também para falar, tinha nota baixa na escola, mas em matemática sempre se desenvolveu bem, ele era bem curioso. Um dos assuntos mais polêmicos da sua vida foi o Projeto Manhattan, que foi um projeto desenvolvido pelos Estados Unidos nos anos 1940, com o objetivo de construir as primeiras bombas atômicas da história. E a participação do Einstein nesse projeto foi uma carta que ele fez para o presidente junto com um outro físico, em que alertava o presidente sobre a Alemanha nazista estar desenvolvendo bombas nucleares. O que acabou, na verdade, depois foi a próprios Estados Unidos que desenvolveu a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki, né? Einstein também gostava muito da música. Ele aprendeu a tocar violino, inspirado na sua mãe, que também amava música e tocava piano. Em 1896, se mudou para a Suíça porque não queria servir ao exército. Fez um curso para ser professor, mas quando acabou o curso ele não conseguiu emprego, até que um amigo conseguiu um para ele, de assistente de patente. E enquanto ele trabalhava, ele pensava e imaginava coisas sobre o mundo e criava teorias. Casou-se com Merrick, que conheceu na escola politécnica. Teve 2 filhos, um deles era esquizofrênico. E anos depois ele acabou se casando com a sua prima viúva Elsa e não tiveram filhos. Em 1905, ele criou vários artigos e a famosa fórmula E igual a mc². Talvez seja a equação mais famosa do mundo. Demorou uns 10 anos para concluir a teoria da relatividade, em que através da sua primeira equação criaram a bomba atômica. Apesar dessa polêmica de muitos acharem que ele teve participação na criação da bomba, ele sempre falou que ele era contra isso. Tanto é que depois ele acabou participando de vários projetos em relação à paz pós-guerra. Até o início do século XX, a física era regida pelas ideias de Isaac Newton. Ele explicava a gravidade como sendo uma força de atração entre os corpos, sendo o corpo de menor massa atraído pelo de maior massa. Albert Einstein publicou 7 trabalhos de pesquisa que entraram para a história da ciência. Um deles, intitulado como Teoria da Relatividade Geral, revolucionou nosso entendimento sobre o espaço e o tempo. Ela permite explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. A ideia básica dessa teoria é que a presença de matéria encurva o espaço-tempo. Assim, quanto maior for a massa do corpo, mais ele encurvará o espaço-tempo ao seu redor. Em outras palavras, Einstein descobriu uma 4ª dimensão que é o tempo. É como se houvesse um tecido no espaço e o peso do Sol provocasse uma curvatura nesse tecido, criando assim um movimento elíptico dos planetas ao redor do Sol. Para ele, o princípio criativo reside na matemática, pois calcular precisamente essa curvatura só foi possível graças a um ramo da geometria diferencial que estuda superfícies curvas, que foram pensadas pela primeira vez por Gauss, descritas por Bolyai e Lobachevsky e generalizadas por Riemann. Na Europa, em meados do século XIX, esses matemáticos começaram a se questionar se a geometria euclidiana funcionaria numa superfície curva de grande distância. Essas curvas são chamadas geodésicas. Foi previsto que a medida do tempo também sofreria a influência dos campos gravitacionais. Quanto mais intenso o campo, mais lentamente passaria o tempo. Essa previsão também foi confirmada, fazendo com que o sistema de posicionamento global por satélite, os GPS, para funcionar corretamente, seja necessário fazer correções. A teoria da relatividade foi o trabalho mais conhecido e o que influenciou e provocou maior repercussão no mundo científico das ciências e da física. Não trouxe contribuições apenas para a física e a ciência. A teoria em si contribui para grandes transformações na sociedade e nas organizações. O entendimento dela acaba proporcionando uma maior compreensão de todas essas mudanças ocorridas no seio da sociedade e no mundo organizacional. Muito provavelmente, sem a teoria quântica e sem a teoria da relatividade de Einstein, não teria se desenvolvido, por exemplo, a eletrônica.
Não se entenderiam as propriedades dos semicondutores, que são materiais essenciais para a indústria de componentes eletrônicos. Não haveria então processadores como os de hoje, muito menos a própria internet. Seria, portanto, um mundo sem computador e sem a parte expressiva das conquistas tecnológicas modernas. Ao contrário do que muitos pensam, Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela sua fórmula mais famosa, conhecida como E igual a mc ao quadrado, mas sim pelo seu estudo sobre o efeito fotoelétrico, realizado em conjunto com o físico alemão Max Planck em 1922. O efeito fotoelétrico explica como é possível que alguns elétrons de objetos metálicos sejam ejetados sob a influência de certas frequências de luz. As aplicações desse estudo abrangem os mais diversos dispositivos tecnológicos, entre eles o controle remoto, as placas de luz solar, os sensores de estacionamento dos carros, as TVs de LCD e muitos outros. Einstein também trouxe um grande aprofundamento sobre o movimento browniano, que busca medir e calcular o trajeto aleatório realizado por partículas num fluido, seja líquido ou gás, como consequência dos choques entre todas as moléculas ou átomos presentes no fluido. Esse fenômeno é usado em estatística da bolsa de valores, transporte intracelular de moléculas, condutividade elétrica dos materiais e até nas cheias dos rios. Além disso, a famosa equação obtida por Einstein em 1905, conhecida como relação entre massa e energia e simplificada pela fórmula E igual a mc ao quadrado, estabelece a equivalência quantitativa da transformação de matéria em energia, ou vice-versa. Nela, cada grama de massa é calculada, teoricamente, para representar uma quantidade de energia. Isso significa que apenas 1 grama ou 1 quilograma de massa é suficiente para evaporar toda a água da Baía de Guanabara do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é amplamente utilizada para o desenvolvimento de aceleradores de partículas, onde átomos são induzidos a se chocarem ou se dividirem, produzindo grande quantidade de energia, sendo possível a formação de novas partículas, como o bóson de Higgs.